Alexa, hey Google, e aí Siri? Se você não está ouvindo esse podcast com fones de ouvido, talvez o seu smartphone ou sua smart speaker tenha sido ativada. E eu peço desde já desculpas pelo incômodo. Eu sou Giovanni Ramos e esse é o Dialéticas, o podcast que discute temas da atualidade a partir da produção científica, entrevistando pesquisadores e investigadores do Brasil, de Portugal, da lusofonia. E nesse episódio vamos discutir o uso das caixas de som inteligentes no jornalismo. Usar Alexa para consumir notícias? É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. E o nosso convidado de hoje é o professor e pesquisador português Miguel Crespo, do ISCTE de Lisboa, e ele é um dos coautores do capítulo Journalism for Voice-Activated Assistants and Devices, escrito junto com Ana Pinto Martinho, Gustavo Cardoso e Vanessa Andrade, no livro intitulado New Skills for Journalists, Comparative Perspectives from Europe. Tudo bem aí, Miguel? Seja bem-vindo ao Dialéticas. Tudo bem, obrigado pelo convite, Giovanni, é um prazer estar aqui e partilhar esta conversa contigo. E o ouvinte do Dialéticas já sabe, no nosso primeiro bloco, nós temos 3 blocos inspirados na dialética de Hegel, e no primeiro, a tese, nosso convidado vai fazer a tese, vai apresentar esse capítulo, essa investigação, em mais ou menos 5 minutos, é mais ou menos o tempo que a gente tem para o programa. Alexa, toca a vinheta da tese e na sequência o Miguel começa. Bem, o que é que nós temos aqui para falar hoje? Temos a falar de uma nova forma de distribuir conteúdos, uma nova forma de aceder conteúdos e, portanto, um grande desafio para os jornalistas, não só, mas neste caso concreto, focado nos jornalistas e no jornalismo, de que jornalismo é este, o que é que ele tem de diferente ou não, e como é que as pessoas podem aceder a este jornalismo. Portanto, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um novo interface para aceder a notícias, é disso que nós estamos a falar, serve para muito mais. O Giovanni já falou sobre a Alexa, sobre a Siri, mas temos muitos outros assistentes que permitem fazer a mesma coisa e, no fundo, estamos a falar do quê? Nós estamos habituados a pesquisar, seja no Google, noutra ferramenta, nas redes sociais, escrevendo, e aqui o que nós temos é dizer. Portanto, mais simples ainda do que escrever é dizer o que é que nós queremos. E uma das perguntas mais comuns quando temos um destes aparelhos ou um destes interfaces à nossa disposição é perguntar quais são as notícias de hoje. Ora bem, quando perguntamos o que é que são as notícias de hoje, a grande primeira questão é que resultados é que eu vou ter? O que é que me vai chegar em resposta a isso? Será que me vão buscar um noticiário de rádio, visto que estamos a falar de áudio apenas? Será que eu vou ter uma voz sintetizada a ler-me notícias de um qualquer jornal online? O que é que eu tenho como resultado? Nós temos aqui vários desafios. Primeiro, para quem consome, é quando eu pergunto quais são as notícias, de onde é que elas vêm? Vêm do jornal onde eu costumo ir normalmente consultar as minhas notícias, vêm diretamente de uma qualquer rede social, são uma leitura digitalizada, são um noticiário de rádio, ou será que é outra coisa diferente? E esse é o grande desafio. A verdade é que aquilo que o estudo que nós fizemos, focado em utilizadores de língua portuguesa, foi exatamente tentar perceber o que é que as pessoas queriam. E aquilo que nós chegámos à conclusão é que a maior parte das pessoas procura o quê? Procura um resumo das notícias do dia, que o procura normalmente de manhã cedo para saber que mundo é que vai encontrar quando sair de casa. Também muita hesitação sobre exatamente de onde é que isto vem, como é que isto vem e que tipo de problemas de privacidade é que pode ter. Falando do ponto de vista do produto jornalístico, aquilo que percebemos é que, um pouco pelo mundo inteiro, em Portugal, no Brasil, os grandes atores de notícias, as grandes plataformas que têm aparelhos e sistemas de interface por voz, a Amazon, a Google, a Apple, a Samsung, estão a tentar perceber
como é que isto funciona? Porque parece ser algo simples, mas ao mesmo tempo é muito diferente de tudo aquilo que nós temos. Por exemplo, quando nós fazemos uma pesquisa tradicional, nós temos uma série de resultados e depois decidimos qual é o melhor resultado. Quando fazemos uma pesquisa por voz, uma pesquisa por áudio, nós não vemos nada, não temos opções. E, portanto, das duas uma, ou nós pedimos as notícias do dia e, do outro lado, a inteligência artificial, o algoritmo que nos responde, nos diz, quer que notícias do dia? Quer as notícias da RTP, da SIC, da TVI, da TSF, do Público, do Diário de Notícias? Se calhar não faz muito sentido. E, portanto, é o próprio algoritmo que decide, sabendo algumas coisas sobre nós, que se calhar nós preferimos as notícias do meio A em vez de preferirmos as notícias do meio B. Mas isso também pode ser limitativo. E depois, que tipo de notícias? Eu gosto de desporto, gosto de política, quero saber o que é que se passa no mundo e, portanto, a informação de internacional, estou mais dedicado à cultura. Como é que isto se constrói? Portanto, para quem produz, é um grande desafio o perceber que resposta é que vamos dar às pessoas e o que é que as pessoas estão à nossa procura quando querem, por exemplo, as suas notícias. Por outro lado, as pessoas também ficam um pouco preocupadas. Um assistente de voz é uma interface que não reage apenas quando nós o contactamos. Quando nós fazemos uma pesquisa tradicional, abrimos o Google ou outra ferramenta qualquer de pesquisa, escrevemos o que queremos e é nessa altura que ela responde. Uma interface de voz, para nos responder, tem que estar sempre a ouvir. E será que nós queremos ter na nossa casa alguém sempre a ouvir tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que acontece na nossa casa? Isso é, obviamente, uma grande questão. Só para terminar, e já devemos estar em cima dos 5 minutos para apresentar esta ideia, a verdade é que depois temos uma série de problemas acessórios. Temos, por exemplo, os problemas de o assistente de voz perceber exatamente o que é que nós queremos, perceber a nossa voz. Se calhar, muitas pessoas não têm essa noção, mas há poucas coisas mais individuais em cada um de nós do que a nossa voz, o nosso tom, o nosso volume, o nosso ritmo, a maneira como pronunciamos as palavras, e os algoritmos tentam aprender, tentam aperfeiçoar-se, mas é um dos grandes problemas. Por exemplo, no nosso estudo, nós identificámos, por exemplo, no caso do Brasil, que há determinadas palavras que são extremamente problemáticas, porque pela forma como são ditas e depois, obviamente, o interface tem dificuldade em perceber exatamente o que é que nós queremos. Portanto, basta, se calhar, andarmos 20 quilómetros para uma localidade perto da nossa e as pessoas já pronunciam as palavras de maneira diferente. E isto há aqui um problema de entendimento que é muito maior do que, por exemplo, quando escrevemos. E, portanto, entre os desafios do consumo, o que é que as pessoas querem e será que elas conseguem obter o resultado que querem? Os problemas da produção, do ponto de vista de oferecer aquilo que faz sentido para os consumidores, para ser o resultado principal. Os desafios de lidar com grandes plataformas tecnológicas como a Google ou a Amazon, que dominam esta lógica dos algoritmos e que dominam qual será o resultado a dar. E depois as questões que têm a ver com os receios de privacidade que as pessoas encontram. Portanto, temos aqui algo de bastante novo e, portanto, algo em que os jornalistas, os meios de comunicação ainda estão à procura do caminho certo para fornecer jornalismo que é rigoroso, bem feito e bem produzido, mas cuja forma ainda está numa fase embrionária. Então, a primeira pergunta que eu faço para o Miguel, primeiro agradecer pelo espaço, pela oportunidade para discutir esse tema, que é uma coisa que é bem interessante, que confesso até nunca tinha pensado na questão do jornalismo especificamente para esse tipo de produto. E a minha primeira pergunta é justamente sobre isso. Como seria a adaptação
de um produto jornalístico para uma dessas chamadas Smart Speaker? Seriam textos que a gente vai ter que adequar, por exemplo, para a Alexa ler? Porque a gente sabe que quando tu faz uma pergunta para a Alexa, ela responde em voz. É diferente, por exemplo, quando você faz um comando para o telemóvel, para o celular no Google, que ele pode te responder em texto. Aqui a grande questão é exatamente essa, é assim, toda a comunicação é por voz. A comunicação por voz, obviamente, é muito mais natural para nós até do que escrever, não é? Portanto, os seres humanos já falavam antes de haver escrita. Portanto, é provavelmente o interface mais natural, todo aquele que nós sabemos utilizar. Mas isto é muito simples se for uma conversa como esta que nós estamos aqui a ter, que é, estamos a falar um com o outro e, portanto, as respostas são personalizadas, adequadas e não é preciso um algoritmo para conseguirmos falar entre os dois. Quando nós fazemos questões que não têm um destinatário específico, mas sim um algoritmo que vai procurar entre milhões de possíveis respostas aquilo que nos é dado, a coisa torna-se mais complicada. E torna-se mais complicada desse ponto de vista, que é de onde é que vem essa resposta, porquê é que essa resposta chega até mim e como é que essa resposta foi feita. E tentando aqui identificar estas três questões, no fundo é de onde é que vem essa resposta? É assim, essa resposta pode ser definida e temos sempre por trás aqui uma grande questão de lógicas tecnológicas complexas, de inteligência artificial, de algoritmos que, tal como nas plataformas que já estamos habituados a usar e nos interfaces que estamos habituados a usar, já nos conhecem minimamente e, portanto, sabem que e vou-me sempre focar um pouco nas notícias, mas isto é válido para qualquer outra atividade utilizando estes interfaces, que nós gostamos mais de ir ver as notícias ao público do que ao expresso. E então, provavelmente, ele vai ver se o público tem uma resposta para mim. Mas depois vai também subordinar-se àquilo que são os interesses da plataforma. O que é que isto quer dizer? Se eu estiver a usar uma Alexa, a Amazon tem as suas prioridades e os seus objetivos, e até sabemos que os seus objetivos são beneficiar os seus parceiros diretos. Ou seja, se o meio que eu consumo normalmente não for um dos parceiros da Amazon, se calhar a Amazon não me vai dar esse resultado, vai dar um resultado similar de um outro parceiro. E terceiro, o que é que esse parceiro criou ou que conteúdos é que tem que possam ser dados em voz? Porque estamos sempre a falar de uma relação de voz. Eu falo e tenho uma resposta em áudio. E esse conteúdo pode ser um conteúdo especificamente feito para esta plataforma, que pode ser, por exemplo, um resumo em áudio das principais notícias no mundo e no meu país, na minha cidade, naquele momento, mas também pode ser, por exemplo, um resumo de tudo aquilo que aconteceu no dia anterior ou até uma antecipação daquilo que se prevê que vai acontecer no próprio dia. E, portanto, isto depois depende de quem produz o conteúdo. Portanto, nós temos aqui uma série de coisas que são muito complexas do ponto de vista de perceber, sendo que a maior dificuldade é que nós, enquanto alguém que procura, que pede alguma coisa, ao contrário do que estamos habituados, que temos opções de escolha, aqui não há opções de escolha. É-me sempre dado apenas um resultado. E esse resultado depende de vários fatores. Quando tu falas a respeito dos interesses das empresas, logo me veio à cabeça que o Google tem o Google News, né? Ou seja, já existe um projeto deles de parcerias com meios de comunicação. E no caso da Amazon, por exemplo, se a pessoa estiver em Nova York ou em Washington, ele vai com certeza privilegiar o Washington Post, que é o jornal tem o mesmo proprietário do grupo Amazon, né? Que é o Jeff Bezos. É provável que seja assim. Depois temos uma outra questão que não é exclusiva deste meio, mas que é transversal a toda esta lógica de tecnologias que nos permitem comunicar, as redes sociais, ferramentas de pesquisa e tudo por aí fora, que é o facto de haver alguma opacidade de tudo. Ou seja, nenhum de nós sabe como é que o algoritmo nos caracteriza, que informações exatamente tem sobre nós e como é que ele decide o que é que nos interessa. E, portanto,
Ao não havendo essa transparência de algoritmos, que é, por exemplo, uma questão que se discute muito, até do ponto de vista de regulação, a nível europeu, a nível dos Estados Unidos, que é como é que as plataformas decidem, como é que elas fazem com os seus parceiros. Por exemplo, há pouco eu falei do caso da Amazon, que privilegia os seus parceiros. A Google diz que privilegia a experiência de cada utilizador. Ou seja, a Google diz-nos que quando nós utilizamos os serviços de interface de voz da Google, que aquilo que ela nos vai oferecer é aquilo que, a partir daquilo que sabe sobre nós, lhes parece melhor para nós. Mas isto é a intenção. Não há maneira de sabermos se é realmente isto que acontece ou se o resultado que nos vai dar vai ser de alguém que foi o que pagou mais à Google para ser o resultado a ser dado. Portanto, há, obviamente, um problema de opacidade dos algoritmos, mas que temos em todas as nossas redes sociais, todos os nossos serviços online colocam-nos exatamente aqui a mesma questão. Mas, por exemplo, como é que o que nós já temos hoje a respeito disso? Por exemplo, vocês devem ter feito testes, por exemplo, com alguns desses dispositivos, desses gadgets. Uhum. Já existe algum jornal, algum meio de comunicação no mundo que já fez um produto pensando quem escuta, quem pergunta por notícias na Alexa, por exemplo? Existem alguns produtos, mas todos eles são muito, e os próprios autores confessam isso, são muito tentativas mais intuitivas do que científicas. Exatamente porquê? Porque os produtores também não têm acesso a toda a informação. Ou seja, um produtor, assim, pegar num caso concreto que está num estudo, que é o caso, por exemplo, do portal UOL no Brasil, um dos maiores portais do Brasil, que primeiro detectou um problema que nunca lhes teria passado pela cabeça e que eu já vou falar, mas que, por exemplo, começou a experimentar produzir pequenos resumos de notícias para as pessoas consumirem de manhã. E, portanto, que quando as pessoas perguntam as notícias do dia, têm, digamos, uma espécie de quase o equivalente áudio daquilo que há uns anos chamaríamos uma revista de imprensa. Mas, por exemplo, qual é o grande problema do UOL? É uma questão muito simples que eu não consigo reproduzir porque eu falo português europeu e não português brasileiro, que é, no Brasil, as pessoas dizem algo como wall. Ora, em termos de voz, wall é muito parecido com wall em inglês. E, portanto, quando as pessoas dizem, diz-me as notícias do wall, o interface não percebe muitas vezes pergunta, mas está a perguntar por alguma coisa relacionada com paredes. E, portanto, o UOL descobriu que, em termos de interface de voz, a marca que tem é terrível e não funciona. E, portanto, são este tipo de desafios que vêm a cada momento. Depois, há todas as palavras que são ditas de forma muito diferente. Assim, em Portugal, que é um país pequeno, há uma diversidade imensa. No Brasil, que é um país enorme, há uma diversidade muito maior. Como é que a interface de voz consegue entender todas as formas diferentes de colocar o mesmo tipo de questões? E, portanto, nós aqui, de repente, temos uma gradação que provavelmente ninguém tinha pensado, que é, ok, quando uma pessoa escreve uma palavra, eu consigo responder essa palavra. Agora, quando uma pessoa diz essa mesma palavra, 10 pessoas diferentes vão dizer essa palavra de 10 maneiras diferentes. E isto é extremamente complexo, mesmo para a tecnologia que já existe hoje. E, portanto, há aqui muitos problemas. Mas os produtores têm tentado principalmente experimentar esta lógica, ou seja, os dados indicam, e, por exemplo, os dados do nosso estudo, indicam que a maior parte das pessoas não pede as notícias por marca, algumas pedem, por exemplo, diz-me as notícias do Público, ou diz-me as notícias do UOL, ou as notícias do Estadão, mas a maior parte pede apenas as notícias em geral. E, portanto, temos aqui resultados muito diferentes e, obviamente, problemas muito diferentes para enfrentar. Mas já foi possível. A questão do O, agora realmente pensando, ele para comando de voz,
realmente não é uma coisa que eles Aham. não tinham pensado, né? Porque Claro, é assim, quando ninguém você teria pensado numa coisa dessas, não é? quando você faz as perguntas para o uso do comando de voz apenas no próprio smartphone, Uhum. para o Google, você já, às vezes já tem dificuldade, né? Você fala alguma coisa, ele entendeu outra, mas você vai lá e conserta. Só que para quem é produtor de informação, isso tem que ser eliminado, o risco tem que ser o menor possível, né? Para conseguir É, chegar. claro. É, é. Então, agora sim, mas esse produto que eles estavam tentando fazer era um resumo que a voz do Alexa ou do Google lia, ou eles eram um produto já em áudio? Eles experimentaram várias versões. Uhum. Ter um conteúdo escrito em linguagem oral, portanto, não um conteúdo escrito para ser lido, mas para ser dito, que pudesse ser lido, digamos, com uma voz sintetizada. Experimentaram também gravar mesmo voz um pouco em estilo de rádio, mas não num formato completamente radiofónico, portanto, mas ao momento que nós fizemos o estudo ainda não havia conclusões, ou seja, portanto, toda a gente no mundo que andava a experimentar, pronto, e a verdade é que às vezes esquecemos que mesmo quando falamos de coisas digitais, as coisas demoram tempo, é assim, uma das primeiras experiências nesta lógica foi em 2017, foi quase ontem. O Evening Standard em Londres tentou experimentar umas coisas, no mesmo ano a BBC lançou, e em parceria com a Amazon, o primeiro serviço para Alexa, que não era ainda bem um serviço de notícias, era mais quase uma FAQ, uma lógica, portanto, de apoio, ou seja, se houvesse questões específicas, portanto, de responder. Depois, no ano seguinte, o Guardian, portanto, o ano seguinte foi há 5 anos, 4 anos, pouco mais de 4 anos, o Guardian com a Google lançou um Voice Lab para experimentar. E, portanto, estamos, assim, na fase de aprender, assim, eu às vezes eu não gosto muito de olhar para trás, a não ser quando isso nos dá um contexto. Para aqueles de nós que se conseguem lembrar mais ou menos os primeiros 5 anos de notícias online escritas na internet, e aquilo que é hoje não tem nada a ver, e na verdade o que é que aconteceu nesses 5 anos? E assim, toda a gente andava a experimentar coisas diferentes até que de repente se chegou mais ou menos a uma conclusão. E demorou muito mais do que 5 anos a chegar-se mais ou menos a uma conclusão. E portanto, aqui onde o fator tecnológico é muito mais importante, onde o lidar com as plataformas, porque eu só consigo produzir estes conteúdos se tiver qualquer tipo de relacionamento com estas grandes plataformas, que não é uma coisa fácil e que demora tempo e, portanto, tudo isto leva-nos a pensar que vai demorar algum tempo. Só acrescentar mais um dado, que é, assim, desde os anos 1980, pelo menos, que muitas das grandes companhias do mundo da área tecnológica, da área da comunicação e por aí fora têm investido, da área de informática, têm investido milhões e milhões e milhões e milhões em tecnologias de reconhecimento de voz. Ainda hoje é uma das tecnologias mais falíveis que nós temos disponíveis. Toda a gente sabe que ela é extremamente importante porque é a coisa mais fácil, mas basta experimentar abrir um Word ou um Google Docs que tem lá uma função de texto, de transcrever voz para texto e perceber como é complicado e como falha tanto. E portanto, nós estamos a lidar com algo que tem um potencial imenso, que pode eventualmente, e sem querer fazer futurologia, tornar-se completamente dominante, ou seja, podemos, não sei, pode ser amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 50, deixar de ter teclados ou ecrãs táteis e passarmos a fazer tudo por voz, porque seria perfeitamente natural que isso venha a acontecer. Pode não acontecer, mas também pode acontecer, mas é difícil ainda perceber qual vai ser o momento em que isso vai funcionar, não digo 100%, mas 99%, ou seja, o suficiente para que possamos dispensar um teclado ou um ecrã tátil.
tu falasses a respeito do usar o Microsoft Word ou o Google Docs para transcrever um texto, e aí eu acho que todo mundo que estiver ouvindo esse programa, que é mais voltado para quem é da área acadêmica, lembra do seu momento de transcrever uma entrevista, né? Exato. O problema que é transcrever uma entrevista é sempre uma dor de cabeça, mesmo usando os softwares para isso. Exato. Tu desse um bom exemplo do Brasil, de um caso de um portal brasileiro, o UOL, que está fazendo esse teste, citou alguns exemplos na Inglaterra, e aí eu pergunto, em Portugal, há algum meio de comunicação que está de olho nessa questão do jornalismo nesses aparelhos de voz? É assim, há alguns que estão de olho, como tu disseste, e muito bem, estão de olho, estão de ouvido atento, mas estamos a falar de tecnologias que obrigam a um determinado investimento. Não é a mesma coisa que vamos criar aqui uma página web ou fazer um trabalho multimédia mais complexo. É bastante mais complicado do que isso. Implica que nós tenhamos uma qualquer relação com as plataformas que fornecem este serviço e, portanto, não há abordagens, não há nenhum projeto. O mais avançado não tem diretamente a ver com jornalismo, tem a ver, no caso, com a DECO Proteste, que em colaboração com uma empresa tecnológica portuguesa que também que não trabalha para jornalismo, mas trabalha com conteúdos na área da proteção dos direitos do consumidor, com várias associações similares à DECO pela Europa toda, e nesse campo eles têm trabalhado bastante. Aí não é tanto o oferecer conteúdo jornalístico, mas sim oferecer ajuda aos consumidores, ou seja, uma lógica de, podemos dizê-lo, de chatbot mais elaborado, portanto, em que um consumidor tem dúvidas, tem questões, coloca as questões e tem as respostas por voz, sendo que não está ninguém do outro lado a falar, mas sim, portanto, um algoritmo que vai a bases de dados procurar as respostas que se adequam àquela questão. Portanto, no caso português, é esse aquele que provavelmente está mais avançado, mas estamos a falar de uma empresa tecnológica que trabalha com empresas com associações de defesas de consumidor por toda a Europa. Os meios portugueses estão interessados, mas o investimento provavelmente é grande demais para os meios portugueses. Não podemos comparar a dimensão dos meios portugueses com o grupo Globo no Brasil, a que pertence o portal UOL, ou outros no Brasil também. Sim, até esse é o ponto do DECO Proteste e puxa uma outra pergunta que eu tinha, que era a respeito dos outros produtores de conteúdo. A gente sabe que tu traz como exemplo a questão da internet e como demorou para o jornalismo online se firmar, né, desde que a internet entrou no ar. Mas outros produtores de conteúdo que não são jornalísticos saíram na frente. Em várias outras tecnologias, quem produzia conteúdo não jornalístico se adaptou primeiro do que o próprio jornalismo. Aí era a minha pergunta: como estão os outros, na pesquisa que vocês fizeram, vocês viram esses outros produtores? Há alguém que não faz especificamente jornalismo, mas que está ali, produzir conteúdo, que está na frente, que já está tá avançado, além do caso do Deco? Existe sim, mas a verdade é que o foco não tem sido tanto nos conteúdos. Porque se pensarmos assim, deixando o jornalismo de fora e, por exemplo, pensando do ponto de vista de entretenimento, que tipo de conteúdos é que têm um grande potencial para funcionar nesta lógica de interface de voz? Tem alguns conteúdos que têm a ver com a nossa vida cotidiana. Por exemplo, um exemplo muito simples, e a voz tem muitas vantagens em relação a todos os outros meios de comunicação, a todas as outras formas de comunicação. Em relação à comunicação escrita, em relação à comunicação audiovisual, qual é a grande vantagem da voz? É que é o meio que nos permite estar a consumir e a interagir, neste caso, com a informação, sem termos, sem nos impedir de fazer outra coisa. E, por exemplo, algo que funciona muito bem numa lógica desta, por exemplo, são receitas culinárias. Okay? Ou seja, eu posso... pronto, vamos fazer o jantar, eu posso perguntar à Alexa
Alexa, o que é que me parece que eu possa fazer hoje para jantar? E se calhar a Alexa pergunta-me, bem, isso depende daquilo que tiver em casa para cozinhar. E eu digo-lhe, olha, tenho frango, tenho arroz, tenho vários temperos, tenho azeite, tenho manteiga, o que é que eu posso fazer com isso? E a Alexa pode-me sugerir, ok, então isso dá para fazer um frango desta maneira, um arroz daquela maneira e tal, e isso dá para fazer em não sei quantos minutos. Ok, então vamos lá fazer isso. Ok, então a Alexa responde-me, ok, então precisa de 300 gramas de frango, corte esse frango em cubinhos. Ok? Eu corto em cubinhos e digo, ok, já está cortado o frango, e agora? Agora corte cebola, ponha num tacho e por aí fora. Portanto, este tipo de interface, por exemplo, numa lógica destas, funciona muito bem. E eu gosto muito do exemplo da culinária, porque é um excelente exemplo em que nós estarmos a ler uma receita ou estarmos a ver um vídeo no YouTube de uma receita é muito difícil enquanto estamos a cozinhar, porque temos as mãos sujas, temos as mãos ocupadas. Ora, é muito mais fácil se eu estiver a fazer perguntas. É quase como se estivesse com um amigo em casa. Olha, é assim, comi em tua casa este prato que era muito bom, ensina-me lá como é que isto funciona. E ele está ali ao lado e eu vou fazendo as coisas, vou-lhe perguntando e vou dialogando. A voz tem esta grande vantagem. Outro exemplo muito simples é tudo o que sejam lógicas de como fazer. Ou seja, olha, preciso de arranjar aqui uma coisa em casa. Como é que isto se faz? Pronto, ok? Sei lá, vou ser ridículo e dizer como é que se muda uma lâmpada. Ok? Então é assim, pões a mão na lâmpada, rodas no sentido... Põe a mão na lâmpada, ok, já pus. E agora? Agora rodas para o lado esquerdo. Pronto, já rodei. E agora soltas a lâmpada. Pronto. E depois você usa a própria Alexa para acender a lâmpada, né? Que claro, pronto. foi É o melhor, não é? primeiro objeto da Smart House, né? Que foi exato. as lâmpadas inteligentes. Exato. Pronto, depois temos toda essa lógica de controlo doméstico e nós às vezes pensamos, ok, isto é apenas um aparelhozinho. Assim, isto são gamas imensas de aparelhos controlados por voz, muitos deles que as próprias plataformas experimentam e que ou estão nos aparelhos ou podem estar. Por exemplo, um dos produtos que a Amazon tinha a certa altura era um que eu achava maravilhoso, que era, eu acho que eles chamavam com varinha mágica, não tem nada a ver com fazer sopa, nem com Hogwarts, mas que era basicamente um pequeno interface, pouco maior, quase com o formato de uma caneta, que era magnético. Para quê? Para se agarrar ao frigorífico, tal como os magnetos que nós trazemos quando viajamos, e que servia para quê? Para eu ir mantendo a minha lista de compras atualizada. Tipo, sempre que tirava uma coisa do frigorífico e acabava, bastava eu ir com a varinha para ela identificar o que era e ficava registado quais eram as compras. E depois, se eu quisesse, bastava dizer, olha, encomenda aí do supermercado as coisas que estão em falta. E estava feita a lista e as compras. E portanto, estas lógicas todas, muito baseadas em voz, têm tudo para crescer no nosso cotidiano. Por exemplo, não falei disso, mas assim, pessoas que têm filhos pequenos, interface por voz é muito mais prático. E depois temos, obviamente, a criatividade, já agora que falei de crianças, que é uma das histórias que eu acho mais maravilhosa, é que as crianças encontram utilizações, todos nós lembramos quando éramos pequenos, é assim que um pauzinho, um bocadinho de madeira servia para nós inventarmos uma história inteira, se fosse o caso disso, e estávamos o dia todo a brincar, usando a imaginação. E as crianças também são muito imaginativas, e há uma história clássica relativa à Alexa, que é a criança que está a aprender a fazer as primeiras contas de matemática, somar 2 mais 2, e que, apercebendo-se que está ali algo que responda às questões, em vez de estar a fazer as contas, está a fazer os trabalhos de casa da escola e pergunta, Alexa, quanto é que são 4 mais 5? São 9. Alexa, como é que se escreve a palavra tal? Pronto, e portanto, as utilizações para este tipo de interface são brutais e, portanto, no fundo, estamos na fase de explorar, tanto do ponto de vista prático, os meios de comunicação, as plataformas,
tanto como do ponto de vista académico, que é aquilo que nós tentamos perceber, que é como é que as pessoas utilizam, o que é que elas procuram, que tipo de ofertas é que estão a ser preparados e quais são os desafios. Os principais desafios são 3. Um é a questão da relação entre o que procuramos e aquilo que nos é respondido, ou seja, se isso é satisfeito. O segundo é se o aparelho compreende aquilo que nós queremos e não nos dá respostas erradas. E o terceiro é a questão da privacidade. Não é o mais grave, não é aquilo que as pessoas dizem que é o maior problema, mas qualquer um de nós, se souber que está algo em casa que nos está sempre a ouvir, e já houve até alguns escândalos, no caso o mais conhecido é com a Samsung nesse sentido, se calhar sentimos um pouco invadidos na nossa privacidade, muito mais do que termos um telemóvel ou um computador, de termos uma câmara como a que estamos aqui a usar. E, portanto, esses, se calhar, são para já os maiores desafios, mas seja qual for a área de interesse, aquilo que eu digo sempre é assim, fiquem atentos, assim, experimentem se tiver oportunidade, porque algo vai acontecer. Eu não sei o quê, acho que ninguém sabe, nem as próprias tecnológicas sabem, mas vai acontecer alguma coisa neste âmbito do diálogo por voz com inteligências artificiais, porque é disso que estamos a falar. Mais 2 pontos ainda para fechar o bloco. Primeiro, uma coisa que foi comentada, a Alexa é um produto hoje que fica na casa das pessoas, que faz, ele acaba auxiliando principalmente em tarefas domésticas. E o jornalismo está entrando nesse dia a dia doméstico, principalmente com os podcasts, né? No Brasil, a piada de que o podcast é escutado quando a pessoa está a lavar louças. É o momento que o podcast é bastante consumido. Se calhar há ambientes mais íntimos em que as pessoas, ou mais privados, em que as pessoas ouvem podcasts. Podem não o dizer publicamente, mas tem exatamente essa vantagem, não é? Portanto, o áudio tem esse grande poder, assim, a rádio, desde sempre, foi vista como algo que nos faz companhia. Companhia no sentido de estar connosco sem nos impedir de fazermos aquilo que nós queremos. E, portanto, tudo o que é áudio, não é? Permite isso. E basta pensarmos, vamos deixar os algoritmos de fora, para aqueles de nós que ainda falam ao telefone e não mandam só mensagens de voz, nós falamos com as pessoas enquanto estamos a fazer outras tarefas, ou estamos a ir de um sítio para o outro, enquanto estamos a conduzir, ou seja, o áudio permite-nos fazer isso. O texto não nos permite fazer isso, o audiovisual não nos permite fazer isso, porque nós temos que estar a ver em simultâneo. Portanto, o poder do áudio, a grande diferença é que nós passamos do poder do áudio mais passivo, ou seja, ou estamos a ouvir ou estamos a falar, para um poder do áudio interativo, em que estamos a usar o áudio para interagir. E se calhar essa é que é a grande diferença. Pode parecer pouco, mas se calhar faz toda a diferença. Eu falei até do podcast, que talvez seja o caminho dos podcasts seja o que vai chegar de encontro a essas smart speakers, porque eu não tenho uma Alexa em casa, mas eu tenho o hábito de manhã, na hora do café, do pequeno almoço, do café da manhã, escutar um podcast. E eu não faço isso com a... Mas se eu tivesse uma Alexa, não tenho interesse em ter uma hoje. Mas se eu tivesse, eu provavelmente utilizaria ela para dar os comandos, para escutar aqueles programas que já é um formato forte do podcast, que são aqueles resumos de notícias da manhã. Já é um gênero que se estabilizou no podcast. Ou seja, talvez o caminho seja por aí, né? Talvez seja um pouco. A minha única dúvida é que é assim, esse ainda é... talvez o modelo intermédio. Porquê? Porque o produto final que me é dado, o podcast, é um produto pré-feito e imutável. Enquanto, se calhar, aquilo que eu vou querer é um podcast que está a ser feito no instante em que eu estou a consumi-lo, não é? Ou seja, e portanto, que é dinâmico e que, se calhar, é adaptado a mim ou a ti, o mesmo podcast, portanto não estamos a ouvir exatamente a mesma coisa, e se estivermos a ouvir 5 minutos, com 5 minutos de diferença, se eu começar 5 minutos mais tarde, se calhar o alinhamento é outro, a informação é outra, a abordagem é outra. E portanto é esse o passo, digamos, que falta, ou seja, de uma informação muito mais dinâmica,
mais personalizada e mais em cima do instante, se é que é possível dizer isto, neste tempo em que tudo parece instantâneo. E o último ponto é a questão dos jornalistas. Vocês conversaram com jornalistas né, teve entrevistas para o capítulo, né? Uhum. E como é que vocês, não só a partir dessas respostas, mas talvez em outras pesquisas também sobre o assunto, como é que vocês estão vendo a percepção do profissional que está na redação dos jornais sobre o avanço dessa questão? A série do Dialética está começando sobre inteligência artificial, foi o tema do primeiro episódio, mas eu volto um pouquinho na inteligência artificial e ainda mais puxando para a inteligência artificial com áudio, né? Com a questão dos comandos de áudio. Como é que os jornalistas, vocês estão vendo os jornalistas receber isso? Há muita resistência, como houve em outras situações? É sempre difícil a transição? Há mais medo? Há mais entusiasmo? Ora bem, há curiosidade geral, alguma desconfiança e muito desconhecimento, o que é perfeitamente normal sobre algo que é relativamente novo. Mas principalmente ainda não se está sequer muito na fase, portanto, tirando um grupo muito restrito de pessoas que ou estão mais ligadas à inovação dentro das redações ou que têm, se calhar, estão mais despertas para aquilo que são as mudanças nos processos comunicacionais que acontecem todos os dias, de tentar perceber um bocadinho para onde é que isto vai, o que é que isto muda nos processos de trabalho, nos produtos e como é que podemos explorar isso. Mas tudo numa fase muito teórica e muito embrionária. Há, se calhar, uma maior preocupação, e isso já vem de trás e não tem a ver com esta lógica das interfaces de voz, sobre o impacto que a inteligência artificial pode ter nas redações, sendo que nós temos sempre duas visões. Uma é a visão mais teórica sobre os benefícios da utilização da inteligência artificial, que também se estende, obviamente, aqui à questão dos interfaces de voz, e que tem a ver com a utilização da inteligência artificial, e isso tem-se discutido muito em todas as áreas, na academia e por aí fora, para nos ajudar a realizar tarefas nas quais as capacidades que são exclusivamente humanas ou intrinsecamente humanas não são necessárias, como tarefas mais maquinais e por aí fora. Portanto, no fundo, nós estamos a ver acontecer na comunicação algo que vimos acontecer durante o século XX no setor industrial, que é a substituição de pessoas por máquinas em tarefas repetitivas e que podem ser, vou dizer entre aspas, programadas. Por exemplo, o exemplo, sei lá, da indústria automóvel ou da alta tecnologia do ponto de vista de hardware, em que todos os processos de grande precisão que são repetidos até à exaustão ao nanómetro, não é sequer ao milímetro, são feitos por robôs comandados por inteligência artificial, que fazem melhor do que um ser humano, porque são mais precisos, porque conseguem repetir até ao infinito o mesmo processo com a mesma precisão sempre, e a primeira reação foi os humanos tornam-se supérfluos, portanto, dispensáveis e, portanto, vai causar, por exemplo, desemprego em massa. Aquilo que nós vimos nesse processo de industrialização é que houve uma transferência do posicionamento do humano no processo de produção, saindo da execução, na sua maioria, e passando para a concepção, o desenvolvimento e a supervisão. É aí que o humano é uma mais-valia num processo de produção industrial. No jornalismo e na produção de conteúdos, a lógica será a partir da mesma, ou seja, há muitas tarefas no jornalismo ou na qualquer parte da produção de conteúdos, que é um processo maquinal repetitivo, que era até agora feito por humanos e continua, na maioria dos casos, a ser feito por humanos, mas numa lógica de gestão, otimização editorial, não estou a falar de gestão financeira ou de recursos humanos, faria mais sentido que, se eu tiver a possibilidade de que essas tarefas
em que são muito maquinais e repetitivas, puderem ser feitas por inteligência artificial, então eu fico com recursos humanos livres para criar conteúdos mais ricos, mais criativos, mais aprofundados e que se calhar são a mais-valia. Ou seja, um exemplo prático e concreto. Em vez de estarmos a fazer, e vou usar o termo em inglês que é o que toda a gente usa, copy-paste de notícias, comunicados, informações que já estão disponíveis, eu ponho uma inteligência artificial a fazer, digamos, esse processo e as pessoas que estavam a fazer isso podem ir para a rua e fazer reportagens, fazer entrevistas, descobrir histórias que não estão em mais lado nenhum. E isto pode ser uma mais-valia. Claro que nós também podemos ir sempre buscar o lado dos receios que nós temos. Aqui não da privacidade, mas então, se uma máquina puder fazer coisas que eu faço, então eu posso ser despedido. E, obviamente, isto também pode acontecer, mas é algo que faz parte da história da humanidade, que é, cada vez que há qualquer avanço tecnológico, seja ele pequeno ou grande, há uma reconversão das tarefas humanas. E, portanto, há pessoas, portanto, há funções que deixam de fazer sentido. Pronto, vamos pegar no jornalismo, não é? Pronto, o jornalismo há 100 anos tinha qualquer jornal tinha um conjunto de profissionais que, por exemplo, não é, estavam a ler os textos que os jornalistas escreviam à mão, ou coisa do género, e a juntar letrinhas uma a uma para que depois aquilo fosse uma página impressa. Assim, será que alguém gostaria de ter essa profissão hoje? De ser compositor de páginas de jornal? Tenho as minhas dúvidas. É preferível que isso seja tudo automatizado e que essas pessoas façam outra coisa. Eu sou, vou dizer, suficientemente velho para que, quando eu comecei a minha carreira no jornalismo, haver no jornal onde eu trabalhava umas 80 pessoas cujo único trabalho era, de manhã à noite, estarem a copiar anúncios para um formato mais ou menos digital que depois dava às páginas de classificados dos jornais. Portanto, aquela coisinha de compro a casa, não sei o quê, vendo, não sei o quê. Havia para aí 80 pessoas cujo trabalho era estar de manhã à noite a copiar esses anúncios que chegavam impressos para um formato que depois podia ser impresso. Essas pessoas já não existem hoje. Essa função não existe. Agora, e a fonte de receita desses classificados também não existe mais, né? Como tinha antes, né? Sim, mas entretanto é assim, estamos a falar muito para a internet, eu sou realmente, pronto. Portanto, não é a questão da internet, era a questão tecnológica, ou seja, haviam num determinado momento, e portanto não é pré-história, é história recente, havia, se calhar, não sei, 15% dos recursos humanos daquele jornal eram pessoas que estavam o dia inteiro a copiar coisas que já estavam feitas. Faz sentido? Assim, se calhar não, por isso é que essas profissões desapareceram e foram substituídas por processos automatizados. Muitas dessas pessoas reconverteram-se a fazer, por exemplo, a trabalhar na área gráfica, portanto, a ter um papel criativo, em vez de serem apenas alguém que copiava. E, portanto, a reconversão tem sempre estes problemas, os avanços tecnológicos, e todos nós sabemos isso muito bem, sempre que há um avanço tecnológico, ele pode ser usado para o bem e para o mal, simplificando muito e fazendo aqui uma lógica um bocadinho Disney. E, portanto, eu acho que os interfaces por voz podem nos trazer coisas muito boas, também podem ser utilizados para coisas menos boas. E, só para voltar aqui um pouco, porque para mim é uma das preocupações, para que haja mais coisas boas do que más, é preciso transparência de todos os intervenientes. Transparência das plataformas, transparência de quem produz e também alguma honestidade de quem consome. Por exemplo, quando lhes perguntamos, e não tenho razão para duvidar dos resultados do estudo, quando lhes perguntamos o que é que quer, o que é que gosta, o que é que não gosta, o que é que o preocupa. Então, a minha síntese, eu queria começar dizendo que achei bem estranho no começo, quando eu tive acesso a essa informação, esse capítulo de livro. Eu conversei com o Miguel sobre
participação no Dialéticas é a ideia de jornalismo na Alexa ou nesses smart speakers. Mas o que ficou mais claro, na verdade, não é que é o jornalismo especificamente para esse objeto, mas é como o jornalismo pode usufruir desses comandos de voz, já que tudo hoje está virando comando de voz. E eu acho que vai ser realmente uma coisa problemática, porque a gente não pode... Acho muito difícil a gente ter um produto muito específico para ele. O jornalismo, formatos, programas específicos para esse tipo, até porque a gente ainda não sabe o quanto isso vai crescer. Eu imagino que isso vai ficar mais comum. A ideia de smart speaker vai ser mais comum no futuro até breve, muito mais do que ela é hoje. Mas ainda, como o próprio disse o Miguel, ele é usado para muita coisa que não é jornalismo. Ela talvez tenha mais funções para as outras áreas, mas a gente também não pode deixar de estar lá. Se tem gente querendo, perguntando para Alexa, para Google, para Siri, quais são as notícias do dia, o jornalismo tem que dar um jeito de entregar isso. E como falou o Miguel antes, nós vamos ter muito desafio, principalmente com a questão de como funciona o algoritmo. E que não é nenhuma novidade para o jornalismo enfrentar esse mistério dos algoritmos, que não é mistério, mas o fato de a gente não saber como são programados esses algoritmos das redes sociais, da Google e de outros setores. Então, é mais um desafio, mas o que é mais interessante nesse ponto é ver que, apesar de todo esse problema, eu já tinha falado durante o programa que o podcast pode ser um caminho por ali. Acho que a gente já tem uma ideia de um jornalismo que é consumido enquanto a gente está fazendo outras coisas. Isso já é desde o rádio, mas o podcast deu uma ressignificada bem interessante. Vocês sabem, eu sou bem entusiasta do podcast, tanto que tenho um. E dica no final, nossas recomendações. Como a gente está falando muito da questão da Google, de como a Google tem a ver com essa história, todo mundo lembra da Alexa, mas quem comanda a questão de motores de buscas é a Google. Eu vou recomendar o livro Quando o Google Encontrou o Wikileaks, do Julian Assange. Na verdade, o Julian Assange já estava à época preso em Londres e ele recebeu uma visita do Eric Schmidt, então presidente da Google. A conversa dos dois foi gravada e se transformou em livro. E eu sugiro ele justamente porque mostra aqui mais ou menos como a Google enxerga o mundo e como ela se enxerga, inclusive, na sua missão que eles têm, que é de organizar as informações do mundo. É só essa a missão da Google, missãozinha bem pequena. Miguel, a sua síntese, suas considerações finais e também uma dica aqui para os ouvintes do Dialéticas. É assim, eu acredito que esta lógica de interfaces de voz vai crescer e vai se tornar muito mais importante no nosso dia-a-dia, porque é conveniente, porque nos dá resultados interessantes. Do ponto de vista do jornalismo, eu acho que o maior desafio não são os consumidores estão preparados e interessados em receber conteúdos. Ainda não sabem também muito bem o que há, porque também ainda não há assim tanta oferta e tão diversificada. Mas para os jornalistas, além de saberem lidar com o algoritmo e perceber como tirar melhor partido dos algoritmos que são diferentes para cada uma das plataformas, cada plataforma privilegia lógicas diferentes, que não são muito claras, mas o principal é, se calhar, a transição do jornalismo de uma lógica de trabalho pré-feito, pré-organizado, que já começou a ser desconstruído ao longo destes últimos 25 anos de jornalismo online, para uma lógica de jornalismo criado para dar resultados mais personalizados, mais on-time e mais dialogantes. Portanto, imaginar que se calhar passamos a ter um jornalismo em que a pessoa pergunta: ok, então como é que estão hoje as coisas na Ucrânia? E ele diz: olha, é assim, em termos gerais estão as coisas mais ou menos, mas quer saber sobre alguma zona em especial? Não, eu queria saber se há mais refugiados, sobre ataques ataques hoje ou algo do género, e portanto imaginem um jornalismo que dialoga com quem consome o jornalismo. Pode parecer um bocadinho utópico, mas a tecnologia está aí, permite fazê-lo. Portanto, acho que é, se calhar, essa reflexão, como fazer um jornalismo que é realmente dialogante e interativo, utilizando voz. Quando a recomendações, e depois de lerem o livro que o Giovanni recomendou,
que eu também recomendo, podem ver um filme para descontrair. E eu sugeria uma comédia romântica, que nem é um dos meus géneros favoritos, mas que acho que neste caso faz muito sentido. É um filme com o Joaquin Phoenix, chamado Her, e que basicamente é a história de uma relação pessoal entre um homem e uma assistente virtual ativada por voz. Pronto, pode ser apenas romance, pode ser amor não à primeira vista, mas à primeira palavra, e portanto divirtam-se a ver o filme, acho que é o que eu posso sugerir. Então, gostaria de, nesse final desse episódio, agradecer ao Miguel Crespo pela disponibilidade, porque quem está na academia, quem está no mundo da universidade, sabe que nunca é fácil arrumar um tempo, uma horinha para fazer essa gravação, ainda mais para trazer o artigo. Miguel, muito obrigado, seja bem-vindo ao Dialéticas Podcast. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, Giovanni. Então, é isso. Na próxima semana, a gente continua no Dialéticas com a série sobre palavras-chave do jornalismo digital. Tem mais um tópico envolvendo inteligência artificial, tecnologia, entre outros assuntos. O Dialéticas Podcast é uma produção independente criada em 2020 por estudantes de comunicação da Universidade da Beira Interior, e o nosso objetivo é promover as ciências humanas entrevistando pesquisadores e investigadores para falar sobre os seus trabalhos, o seu trabalho na academia. Você também pode trazer a sua pesquisa para o Dialéticas. Entre em contato com a gente pelo podcast @dialéticas.com e traga o seu artigo, o seu paper, o seu capítulo de livro, a sua pesquisa mesmo em andamento, mas vem divulgar ele aqui também. E se você está chegando agora, siga a gente no seu tocador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais @dialéticas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Até a próxima semana.